Aleluia, Jesus. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Motivo de muita alegria, né? Mais uma vez, né? Nós estarmos aqui, né? Na presença do Senhor, né? Aleluia. E também é um privilégio, né? Glória a Deus, né? Que quantos queriam estar aqui e não podem, né? Por um motivo que a gente não sabe, né? Aleluia, glória a Deus. Então nós temos que ser gratos, né? Ao Senhor por essa oportunidade. Amém, igreja? Glória a Deus, né? Aleluia. E eu vou pregar em João 2, aleluia, glória a Deus. João 2, aleluia, glória a Deus. Primeiro, aleluia, João 2. Peraí. Aleluia, glória a Deus. Acho que misturou aqui, peraí, igreja, aleluia. É isso mesmo, é João 2. Aleluia, glória a Deus. É o primeiro milagre de Jesus, né? Aleluia, a transformação do vinho no casamento. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Canaã, na região da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "O vinho acabou." Jesus respondeu: "Não é preciso que a senhora diga que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora." Talvez em outras Bíblias, né, está escrito de outra maneira, né, mas o significado é o mesmo, igreja, vem? Então ela disse aos empregados: "Façam o que ele mandar." Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes para suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: "Encham de água esses potes." E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: "Agora tirem um pouco da água desses potes e levem ao dirigente da festa." E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom. Depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum, mas você o guardou até agora o melhor do vinho." Jesus fez esse seu primeiro milagre em Canaã, na Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina a seus discípulos, e eles creram. Depois disso, Jesus e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram ali dias. Amém, igreja? Glória a Deus, né? Aleluia, glória a Deus. Essa passagem, né, eu tive pesquisando, foi o primeiro milagre de Jesus. Aleluia, glória a Deus, né? E aí eu fui pesquisar, né? Jesus sendo, né, Filho de Deus, né, todo-poderoso. Aleluia, ele tinha todo o poder, né? Glória a Deus. Mas esse foi o seu primeiro milagre. E Jesus estava nesse tempo formando, né, sua equipe de discípulos. Nessa época, nessa passagem, ele só tinha ainda ele só estava com 6 discípulos. Então ele estava começando a sua caminhada, né? Aleluia, né? O seu ministério. Aleluia, glória a Deus, né? E o que mais interessante que nessa pesquisa que eu fiz, que Jesus começou o seu ministério aos 30 anos, né? Aí eu fiquei intrigada, igreja. Eu falei assim: nossa, Jesus sendo poderoso, né? Tanto tempo para começar o seu ministério, né?
aleluia, e fui pesquisar. É que para os judeus dessa época, um homem só se tornava de maior e com responsabilidade aos 30 anos. Aos 30 anos. Aleluia, glória a Deus, né? Interessante isso, né? E como ele veio em forma de homem para fazer tudo que os seres humanos faziam na terra, né? Para seguir, né, o protocolo terrestre, né? Então ele começou o seu ministério aos 30 anos. Aleluia, glória a Deus. E esse foi o seu primeiro milagre. Aleluia, glória a Deus, né? Ele foi convidado, né? Ele e seus discípulos, sua mãe, né? Estavam nesse casamento. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que nessa época nem todos o conheciam, porque ele estava começando, né, o ministério dele. Ele não era conhecido por operar milagres. Então eu creio que nessa festa ele era meio que desconhecido de algumas pessoas, né? Porque ele ainda não tinha operado nenhum milagre. Esse foi o seu primeiro milagre. Transformou a água em vinho. Aleluia, glória a Deus. E aí, né, a mãe dele ali, né, uma mulher sábia. Aleluia. Eu creio que ela era conhecida, né, dessa família, né, dos noivos, porque ela percebeu que o vinho havia acabado. Aleluia, glória a Deus. E para os judeus nessa época, quando terminava o vinho, era uma vergonha, era uma desonra, né? Aleluia, glória a Deus. E ela, na sua sabedoria, ela foi discretamente, ela não falou com ninguém. Ela foi atrás daquele que poderia estar resolvendo o problema. E a falta de vinho nesse casamento estava sendo um problema. Mas essa mulher, ela foi sábia. Ela não falou com um com o outro, não anunciou, não ficou falando, olha, você sabia, o vinho acabou? Eu creio que se fosse hoje, seria dessa maneira, né? Aleluia, glória a Deus. Ela foi naquele que poderia resolver o problema. Ela chegou diante de Jesus e comentou, o vinho acabou. Aleluia, olha a sabedoria dessa mulher. Aleluia, glória a Deus. E nós, como estamos agindo hoje em dia diante das situações, da luta, dos problemas? Estamos chegando diante daquele que pode resolver? Ou estamos anunciando para um, para outros, criando ainda mais conflito e confusão? Como estamos agindo? Aleluia, glória a Deus. Porque muitas das vezes, nós, diante da luta, da dificuldade, do problema do dia a dia, da correria, problemas todos nós temos, lutas, né? Muitas das vezes a gente vai comentar com um, com o outro, e esquecemos de fechar a porta do quarto e falar com aquele que pode nos ajudar diante de qualquer situação. E Jesus pode, igreja. Não importa a situação que cada um aqui está vivendo. Eu não sei qual é o problema que cada um de vocês aqui estão vivendo. Qual foi a solução que vocês vieram buscar. Mas fechem a porta do quarto e fala com aquele que podem lhe ajudar. Porque eu creio, Jesus pode nos ajudar. Pode ajudar qualquer um de vocês, qualquer um de nós. Não importa a situação, seja financeira, seja relacionamento, seja problema de saúde. Tudo Ele pode. E nós temos que crer e ter fé. Aleluia. E essa mulher, ela foi sábia. Ela chegou diante daquele que poderia estar resolvendo aquele problema ali. E Jesus, né, sendo Jesus, em silêncio. Ele não falou nada para ela. Ele não falou para ela que ele ia fazer algo ou que ele não ia. Ele ficou em silêncio. Ele só falou, né? Aleluia, glória a Deus, né? Falou com ela. Ela saiu de perto dele, já crendo que algo ele iria fazer. Olha a confiança dessa mulher. Ela já saiu ali de perto dele, né? Já passando ordem para os empregados que fizesse tudo aquilo que ele pedisse. Isso é confiança. Muitas das vezes nós pedimos algo para Deus e no momento que nós pedimos, Ele não responde. E às vezes, nós entramos em desespero porque achamos que não vamos ter resposta do céu.
mas ele está em silêncio, mas ele está trabalhando. Silêncio de Deus não significa que ele não está trabalhando. Pelo contrário, Deus não é o ser humano, né? Porque o ser humano entra em desespero, entra numa falácia desnecessária. Ele não. Quando ele está em silêncio, ele está trabalhando. Nós temos que crer, acreditar no poder de Deus. Aleluia. Porque tudo que ele faz é no tempo e no propósito dele. Muitas das vezes nós queremos algo para aquele momento. Queremos a solução daquele problema naquela hora. E ele está lá analisando lá de cima. E ele sabe que não é o momento de entregar a nossa bênção. Porque muitas das vezes nós estamos tão desesperados diante da luta, esperando a bênção. Se ele entregar, nós não vamos saber usar a bênção que ele nos entregou. Então ele sabe o tempo determinado para todas as coisas, né? Eu falo por experiência própria que Deus não trabalha na ansiedade. Enquanto nós ficarmos ansiosos por algo, ele não trabalha. Porque ele quer o quê? Ele quer que nós descansemos nele, né? Aleluia, glória a Deus. Nós, mesmo diante da situação, não importa qual seja, ele quer o quê? Confiança de nós. Que nós tenhamos confiança nele. Que nós acreditamos nele, que ele pode fazer. Porque para ele nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Para nós sim, mas para ele não. O controle de nossas vidas, de tudo que acontece, está nas mãos dele. Então, ele sabe o tempo oportuno e quando ele vai liberar a bênção, né? Aleluia, glória a Deus. E nesse momento, Jesus não falou nada com ela, que se ia fazer ou não. Aí ele vai, né? Aleluia, glória a Deus. Chega até os empregados, aleluia, glória a Deus, e pede para ele, né? Havia ali 6 talhas, né? 6 potes. Esses potes ficavam cheios de água. E eu pesquisei, tipo assim, as pessoas que iam chegando, né? Para lavar as mãos, né? Aleluia, glória a Deus. Para fazer, né, a sua higiene, assim, lavar as mãos, lavar o rosto, né? Aleluia, glória a Deus. Era usado para isso e eles estavam vazios. Aí ele vai, chega nos empregados e pede para eles para que encham de água. Olha como que Jesus é lindo e soberano. Ele poderia só de olhar já encher aqueles potes. Poderia, ele tinha poder, ele tem poder para isso. Mas ele chegou diante dos empregados e pediu que fizessem isso, que fossem e enchessem aqueles potes. Os empregados não questionaram para que ou porquê. Eles foram, encheram os potes de água, né, da maneira que Jesus pediu. E é assim que nós temos que ser. Muitas das vezes, Deus está requerendo algo de nós, está pedindo algo para nós. Ele usa os vasos, né, para falar conosco, usa na palavra. Muitas das vezes, nós usamos de desobediência. Somos desobedientes diante de Deus. Não fazemos aquilo que Ele falou. E esses empregados não. Imediatamente eles foi e obedeceu, encheu os potes de água. E muitas das vezes nós questionamos a Deus. Ah, mas por quê? Deus, Ele é soberano. Ele não precisa explicar o porquê. Nós não temos que perguntar porquê. Nós temos apenas que obedecer. Nós temos que ser obediente a Deus. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes ele usa de estratégias. E nós queremos entender o porquê. Muitas das vezes ele coloca nós diante de situações e nós queremos saber, ai Deus, por quê? E muitas das vezes ele está o quê? Nos testando, nos lapidando. Aleluia, glória a Deus. Porque, sinceramente, igreja, se tudo fosse fácil, se tudo que nós pedir a Deus, Ele nos dá, não teria ninguém aqui. Não teria. Então tem lutas que é para edificação da nossa alma, da nossa vida espiritual.
A luta vem, mas nós temos que crer que Ele está ali conosco. É como, né, aquela passagem, né, que o Jesus acalmava aquela tempestade. Ele estava no barco com os discípulos não conheciam, já tinham ouvido Ele operar milagre, mas não confiaram. Glória a Deus. E muitas das vezes na nossa vida é assim. Deus está nos testando, porque tem situação que Ele coloca na nossa vida, que é para ver como nós estamos reagindo, se realmente nós confiamos nele. Aleluia, glória a Deus, né? Aí eles vão, enchem os potes de água, aí ele chega até ele, e essa parte assim eu acho maravilhosa, porque ele pega aquela água, eu creio que coloca numa caneca, né? E fala para ele levar para o mestre Salé, era o Semorina, o que tomava conta da festa, né? Ele era o chefe dali, né? Então tudo ele tinha que experimentar, ele tinha que ver se estava de acordo, né? Aí ele vai, põe aquela água eu creio que numa caneca, eu vou falar assim, e leva até ele. Na hora que chega lá, ele experimenta. Só que no caminho, no trajeto do empregado levar do pote até ele, já havia transformado a água em vinho. Aleluia. Que maravilha! E assim é na nossa vida, igreja. De repente hoje você está numa situação tão difícil, você está pedindo algo que para você está tão difícil. Há tempos que você vem pedindo, e de hoje para amanhã o milagre pode acontecer. Glória a Deus. Não importa qual seja a situação, se for uma enfermidade, nesse momento Jesus tem poder para estar te curando aí agora. Ele tem poder. Ele tem poder de alcançar a sua saúde. Está tocando aí agora na sua saúde. Ele tem poder. Jesus tem poder para curar. Aleluia, glória a Deus. Não importa o grau, a gravidade da sua enfermidade, Ele tem poder. Ou uma situação financeira, Deus pode te mostrar para você a situação, a direção que você tem que fazer. Porque Ele mostra, igreja, Ele mostra. Nós estamos falando de um Deus todo-poderoso. E nesse caminho que Ele fez, quando Ele chega até o mestre Sala, o milagre já havia acontecido. A água havia transformado em vinho. E o melhor vinho, o melhor, porque Jesus, Deus é assim. Ele não dá nada ruim para nós, não. Ele dá o de melhor para nós. O de melhor. Pode ter certeza disso. Quando você está pedindo algo e você recebe algo ruim, foi porque você pegou com as suas mãos. É porque quando a gente pega com a nossa mão, nós entramos na frente de Deus e quer trabalhar na frente dele. Ele não precisa da nossa ajuda. No tempo determinado por ele entrega para nós o de melhor. Aleluia, glória a Deus. Então nós temos que crer nesse Deus. E é linda essa passagem. E Ele transforma a água em vinho. O mestre de Sala experimenta, vai até o noivo e fala, né? Que antigamente, né? As festas de casamento, eu li, duravam uma semana, 7 dias. Já pensou? Aleluia, glória a Deus, né? Então eles davam o melhor vinho, eles serviam o melhor vinho no começo da festa. Depois, no final, que eles serviam um vinho inferior, né? De qualidade inferior. E Jesus foi lá e fez um vinho, preparou um vinho da água, Ele transformou o que era de melhor para aquela cerimônia, para aquele casamento. Aleluia, glória a Deus. Ele fez isso com a água num casamento. O que Ele não pode fazer para cada um de nós? Basta nós crermos, nós termos fé, acreditar, porque nós estamos servindo um Deus poderoso, grandioso, milagroso. Nós temos que crer. Eu vou contar aqui um testemunho meu, que a gente tem que saber pedir as coisas para Deus, Ele dá no tempo dele. Às vezes algum que já ouviu, mas eu vou falar novamente, que o Espírito Santo tocou no meu coração, que é para mim falar, e eu vou contar. Eu estava com uma máquina de lavar, a máquina estava ruim.
Já tinha uns 15 anos que eu tinha aquela máquina. Foi por esses tempos agora. E aí sempre ela dava um probleminha, meu genro é uma pessoa inteligente, capacitada, ele ia, comprava a peça, trocava, daqui a pouco dava problema em outra peça. Eu falei, não, chega. Só que eu estava sem condições de comprar uma máquina. Aí eu cheguei perto da máquina e fazia uns 20 dias, meu genro não sabia que eu estava sem a máquina. A minha filha que falou para ele. Aí o que aconteceu? Fazia uns 20 dias que eu estava sem a máquina. Eu cheguei assim, uma oração rápida, mas sincera. Porque Deus, antes da nossa oração falada, Ele escuta a oração do coração. A nossa oração é do coração, as palavras. Eu cheguei, pus a mão na máquina e falei, Deus, o Senhor é dono do ouro e da prata. Eu não posso nada. A minha máquina está com problema, o Senhor sabe, faz 20 dias. Não sou soberba, não sou orgulhosa, o Senhor me conhece. Eu não quero mais arrumar essa máquina, Senhor. Então eu estou pedindo para quem pode me dar. Me dá uma máquina. Falei desse jeito com Deus. E passou, irmãos. Passou quase um mês. Eu até esqueci. Quando eu penso que não, minha filha e meu genro viajaram. Aí no dia que, inclusive, que ele chegou de viagem, e o meu genro falando, ó, dona Cida, não sai não, que vai chegar uma peça do carro que eu comprei e a peça é grande. E se a senhora sair, depois vai ser difícil para ele estar retornando, né? Então, até então, eu estou pensando que é uma peça de carro. Irmãos, na hora que eu ouvi aquele homem empurrando aquela máquina, sinceramente, eu chorei. Eu chorei. Eu chorei. Porque aí vocês vão falar assim, mas quem que deu a máquina foi seu genro. Não, foi Deus. Deus ouviu minha oração e tocou no coração dele. Deus ouviu a oração e tocou no coração dele. Ele foi usado por Deus. Por isso que eu falo que vocês estejam precisando, a luta que vocês estejam passando, seja com o esposo, seja com o filho, não desistam. Coloca na mão do Senhor, mas não tira não. Deixa na mão dele. Que no tempo determinado por ele, ele vai fazer a obra. Muitas das vezes uma mãe chora e é difícil de ver um filho sendo preso. Mas vocês sabiam que muitas das vezes Deus permite a prisão para dar o livramento de morte para ele aqui fora? Muitas das vezes estava assinado por aí, já tinham marcado, é para tirar a vida de fulano, e Deus está vendo de lá. Aí Deus fala, não, a minha serva está orando, tem um pai orando, tem uma mãe de joelho, aleluia, glória a Deus, eu vou pular, e lá naquele lugar, naquela prisão, eu vou trabalhar, eu vou lapidar aquela vida, vou trazer de para fora transformado, porque Deus tem feito muito isso com muitas pessoas. Entra na prisão de uma maneira e sai transformado, porque Ele tem poder para transformar. Deus tem poder para transformar, para tirar o coração duro, aleluia, e colocar um coração de carne. Porque foi assim com Paulo. Paulo era um homem assassino, criminoso, perseguidor do povo de Deus. O mais interessante que não foi Paulo que teve o encontro com Deus, foi Deus que teve o encontro com ele. Foi Deus. Muitas das vezes a gente pede, ai Senhor, né? Aleluia, glória a Deus. Faz a obra naquela vida, nós temos que pedir assim, Deus, tenha um encontro com meu filho, tenha um encontro com meu esposo. Porque muitas das vezes a gente convida, chama, dá conselho, pede para vir para a igreja, a pessoa não quer. Mas Deus tem poder para fazer transformação na vida do ser humano. Só Ele tem esse poder. E assim foi nessa festa, igreja, aleluia, glória a Deus. Jesus operou o seu grande milagre, primeiro e grande milagre, né, aleluia. E aí, né, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Jesus fez o seu primeiro milagre, está escrito aqui, né, aleluia. E assim, através desse milagre, Ele revelou sua natureza divina aos seus. E seus discípulos, vendo aquilo, creram.
Não foi assim, né? Foi o primeiro milagre dele. Quem viu naquela festa foram poucas pessoas. Foram os empregados, a mãe, né? Aquele mestre de sala. Aleluia, glória a Deus. Porque nem os noivos sabiam o que estava acontecendo. Outra coisa, muitas das vezes, você nem sabe em que situação ou qual situação você vai passar amanhã. Você nem sabe o perigo que você está correndo no amanhã ou no sair daqui. Mas Ele sabe, Ele já deu o livramento. Ele dá o livramento, porque esses noivos não sabiam. Eles estavam lá felizes, contentes, né, com o casamento. Eles não sabiam o que estava acontecendo. E Deus já tinha entrado com providência. Jesus já tinha entrado na situação. E assim é na nossa vida. Muitas das vezes nós não sabemos o que vai acontecer com nós. E Deus já está nos livrando, já está nos guardando. Muitas das vezes a gente marca um lugar para ir e não dá certo. Nós murmuramos, por quê? Porque eu queria. Mas muitas das vezes foi Deus livrando. Para não ir, porque ia acontecer algo. Deus já estava guardando. Aleluia, glória a Deus, né? E aí, igreja, aleluia, glória a Deus. Os seus discípulos, né, ficaram sabendo e creram. Depois disso, Jesus e sua mãe, os seus irmãos e seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum. Ficaram ali por alguns dias. Aleluia, glória a Deus. O que eu entendo dessa palavra é uma palavra linda, né? Aleluia, glória a Deus. O primeiro milagre de Jesus começou num casamento. Aleluia, glória a Deus. E o milagre maior dele vai vir aí. Ele, o noivo, vai vir descer e buscar a sua igreja. Aleluia. Aleluia. Esse vai ser um milagre extraordinário. E eu quero fazer parte desse milagre. Aleluia. Já pensou, igreja? Que lindo noivo. Jesus vindo buscar a noiva. A noiva é a igreja é quem? Somos nós. Então, igreja, persistem nesse caminho que vocês estão. Creiam, não desistam. Aleluia, porque Deus não desiste de ninguém. Aleluia, glória a Deus. Que vai chegar o dia que Ele vai descer para buscar a sua igreja. Aleluia, glória a Deus, né? Então creiam, persistam, não desistam. Aleluia, glória a Deus, no seu milagre. Não importa o que vocês estejam buscando, confia no Senhor, porque nada é impossível para Deus, nada é impossível para Ele. Ele fez a promessa, Ele vai cumprir. Tenham paciência, no tempo determinado por Ele vai cumprir. Mas tudo tem um tempo determinado para todas as coisas acontecer. Não adianta nós querer apressar o processo. Aleluia, glória a Deus. Outro dia eu estava na minha casa fazendo bolo e eu estava questionando, conversando com Deus. Que eu pareço assim, uma maluca. Toda hora eu estou assim, conversando com Deus. Outro dia eu passei perto e quando eu vi eu estava falando glória a Deus. A mulher ficou olhando assim, eu falei assim, boa tarde. Eu falei desse jeito para ela. Eu falando com Deus, eu falo muito com Deus o tempo todo. E eu peguei falando com Ele, Senhor, eu não vou aguentar essa luta, essa peleja. Por que disso tudo? Aí ele falou assim, porque cada um precisa passar por um processo. O meu processo é um, de cada um de vocês, cada um tem um processo. Então não desistam, se vocês estão passando no deserto, estão passando por um processo, é Deus trabalhando na vida de vocês, é Deus lapidando. Porque Ele quer o quê? Homens e mulheres de coragem. Ele não quer ninguém covarde para trabalhar na obra dele. Ele não quer ninguém que na hora que um bater o pé, negue o nome dele. Nós temos que ter coragem. Pedir para Deus nos fortalecer, nos revestir a cada manhã. Nos dar um renovo a cada manhã, porque a luta não é fácil, mas Ele pode nos renovar. Ele pode nos fortalecer, colocar em cada um de nós um sapato celestial, para que nós vá somente onde Ele quer, para que nenhum de nós saia do propósito que Ele tem para cada um de
mas nós temos que perseverar na presença dele, não podemos desistir. Amém, igreja? Essas foram as palavras que Deus colocou, né? O Espírito Santo falou comigo, né? Aleluia, glória a Deus. E que essa palavra venha trabalhar no coração de cada um. Aleluia, glória a Deus. Aqueles que ainda não estão servindo ao Senhor, que Deus venha trabalhar no coração de vocês. Aleluia, glória a Deus, né? Porque não existe outro caminho, igreja. Não existe outro caminho. Esse caminho é difícil, mas é por ele que nós vamos alcançar a nossa salvação. A salvação dos nossos filhos, dos nossos esposos, das esposas, enfim, de toda a nossa família, né? Através do que? De Jesus. Então nós não podemos desistir. Quando você estiver querendo desistir, dobra o seu joelho e fala: Senhor, me dá ânimo, me dá coragem para mim continuar nesse caminho. Me fortalece, me reveste, papai. E ele faz isso, igreja. Porque se cada um de nós estamos aqui hoje, não é pelas nossas forças. Porque por nós mesmos, nenhum de nós estaríamos aqui. É a força dele em nós. Porque de nós mesmos nós não temos capacidade para nada. Triste do homem e da mulher que fala: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou capaz. Sem Deus, nós não somos nada. É Ele em nós fazendo a obra. Amém, igreja? Então, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um, né? Continue nessa caminhada, não existe outro caminho. Que Deus venha trabalhar grandemente na vida de cada um, abençoar a vida de cada um, entrar com providência naquilo que vocês precisam, naquilo que vocês estejam necessitando. Não sei qual que é a necessidade de cada um, mas Deus sabe. Deus sabe, Deus conhece a necessidade de cada um. E Ele vai entrar com providência. Basta você crer, acreditar, ter fé, que Deus vai fazer grandes coisas na minha vida e na vida de cada um. Amém, igreja? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Então vou estar passando agora para a nossa irmã Jarliane. Vamos receber ela com palmas bem alegres do Senhor.